Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de matemática de hoje vamos falar sobre a multiplicação. A multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética ou da matemática. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. É um pouco complicado na hora que a gente escuta a primeira vez, a gente está falando de multiplicação e aparece aqui a adição, mas dentro do contexto vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Nós já falamos aqui sobre a adição, já falamos sobre a subtração e hoje o nosso tema vai ser multiplicação. Vamos falar um pouquinho sobre o símbolo da multiplicação e ele pode variar, mas no entanto, eles têm o mesmo sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão encontrar várias situações diferentes de símbolos para a multiplicação. Então, a gente tem o asterisco, o X e o ponto. Ah, meio estranho, diferente? Sim, mas nós vamos entender por que e isso vai ficar mais claro. São formas de representar a multiplicação e você pode encontrá-las por aí. Dessa forma, quando encontrar uma representação da multiplicação assim, já sabe do que se trata. Porque, olha só, a gente lá na operação da adição, a gente sabe que tem o sinal de mais, na subtração a gente sabe que tem o sinal de menos, e agora na multiplicação aparecem 3 formatos diferentes. Mas isso é fácil, é tranquilo, quando a gente acostuma, a gente dá conta de resolver sem problema. Olha, vamos pegar um exemplo. 3 vezes 5 igual a 15. Em destaque está o x, que a gente chama de vezes, ok? Aqui a gente não usou o x, a gente usou o ponto. 3 vezes 5 igual a 15. A leitura que a gente faz é a mesma. 3 vezes 5, 3 vezes 5. E aqui também um asterisco. Asterisco menos usado, mas pode aparecer 3 vezes 5 igual a 15. Na matemática, muitas vezes utilizamos o x, que é o vezes, para representar a multiplicação. Mas para não confundir com uma variável, que para frente a gente vai aprender, é frequentemente substituído pelo ponto. Então, as 2 ou as 3 formas de representar a multiplicação são válidas. Observe o exemplo. Agora a gente vai ver uma situação, como ela acontece. Nós temos aqui 2, mais 2, mais 2, mais 2 e assim sucessivamente. É igual a 16. Se eu somar esses números, eu terei um resultado de 16. Para facilitar a escrita dessa quantidade de números, essa repetição, a gente utiliza, ó, eu tenho 8 vezes aqui o 2. Ficou fácil, prestem atenção. 8 vezes o número 2. Exatamente como eu estou lendo. Prestem atenção. 8 vezes, eu repeti o 2, ó, 8 vezes. Então, 8 vezes 2 igual a 16. Viu como simplifica? 4 mais 4 mais 4, olha só, quantas vezes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 4 aparece. Então, vamos colocar 5 vezes 4, não é? A gente tem aqui, ó, 5 vezes o número 4. Ficou fácil, 5 vezes 4 igual a 20. A multiplicação é o mesmo que repetir a soma de um número. Então, 2 vezes 4 é a mesma coisa de 4 mais 4. Observem a minha fala. 2 vezes 4. Olha aqui, o 4 apareceu 2 vezes. Então, 4 mais 4 igual a 8. Então, 2 vezes 4 igual a 8 e 4 mais 4 igual a 8. Mesmo resultado, porque se representa a mesma operação. Para entender a multiplicação, precisamos primeiro entender o que significa, portanto, o numeral 2 e o numeral 4.
Aqui a gente precisa saber como que nós dividimos essa multiplicação, como que a gente consegue entender a multiplicação. Então, 2 vezes 4, observem o exemplo, igual a 4 mais 4, que é igual a 8. Isso a gente falou no slide anterior. Isso gera uma confusão. Eu tenho 8 o que aqui? Não é meio complicado? Professora, a gente está aqui mostrando multiplicação, de repente aparece a soma. E agora, como eu vou entender um pouco melhor isso? Vamos lá. Em uma multiplicação, o primeiro número, tá vendo aqui o número 2, o primeiro número, geralmente indica quantas vezes o segundo número deve aparecer na soma. Portanto, a gente pode entender que o número 2 está me dizendo que eu tenho que repetir o 4 duas vezes. Olha só, 2 vezes 4. O segundo número que aparece depois do sinal de multiplicação, portanto, o número 4, ele representa o número de coisas a serem multiplicadas, como 4 cadeiras ou 4 canetinhas. Então, eu preciso entender essas situações. O número 2, quantas vezes esse número vai se repetir? E o número 4, a quantidade de cadeiras ou a quantidade de pincéis. Vamos lá, então. Agora sim, vai ficar mais fácil para representar os números que falamos no slide anterior. 2 vezes 4. O 4 representa o número de cadeiras que eu preciso multiplicar. Então, eu tenho um grupo aqui de 4 cadeiras. E o número 2 representa quantas vezes esse grupo de cadeiras vai aparecer. Portanto, eu tenho 4 mais 4 igual a 8. Derivado dessa parte aqui, ó. Eu peguei 4, um grupo de 4 cadeiras, mais um grupo de 4 cadeiras. Não tenho que repetir duas vezes esse grupo? 4 cadeiras, mais um jogo de 4 cadeiras. Então, 2 vezes 4. Duas vezes o jogo de 4, a gente tem 8 cadeiras. Se a gente contar aqui, nós vamos ter um resultado de 8 cadeiras. Vamos lá. A multiplicação é uma forma mais rápida de somar os mesmos números. Por quê? Porque se a gente ficar repetindo 2 mais 2 mais 2 mais 2, isso fica demorado. Então, a multiplicação facilita essa soma. Então, vamos ter aqui 6 grupos de 3 laranjas. Então, vamos agrupar as laranjas em 6 grupos com 3 laranjas. Ó, aqui nós fizemos os 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um com 3 laranjas. Então, eu tenho que 6 vezes 3 é igual a 18. Que é a mesma coisa de fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Para facilitar, a gente usa a multiplicação. Vamos para o próximo exemplo. 2 grupos de 6 bolas. Então, vamos fazer um grupo de 6 bolas, outro grupo de 6 bolas. Portanto, nós temos 6 mais 6. É a mesma coisa de dizer 2 vezes 6 ou 6 mais 6, igual a 12. Vamos lá. Você pode somar um grupo de coisas que quiser. Por exemplo, 5 vezes 3 balas. Vamos entender um pouco melhor. A gente tem que repetir o grupo de 3 balas 5 vezes. Vamos lá. Isso significa que você tem 5 grupos com 3 balas. Olha só, eu já dividi as balas em grupos de 3. 3, 3, 3, 3 e 3. Então, vamos entender. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos vezes 3 balas. É a mesma coisa de dizer 5 vezes 3 igual a 15. Se você contar o número de balas aqui, vamos ter 15 balas. Vamos lá, outro exemplo. 3 vezes 4 garfos. Então, eu preciso formar grupos de 4 garfos. Então, vamos lá. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. O primeiro número, lembra que a gente falou que ele identifica quantas vezes o segundo grupo vai se repetir? Então, ó, 3 vezes
o grupo de 4 garfos, igual a 12. Contando as unidades, nós vamos ter 12 garfos. Olha só, 4, isso aqui é para identificar a soma. Lembra que a gente falou que a multiplicação ela facilita uma soma um pouco grande? Então, vamos ver, ó, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então, 3 vezes 4 igual a 12, ou 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Mas será que 4 vezes 8 é diferente de 8 vezes 4? Se a gente inverter os números, isso vai fazer diferença no nosso resultado? Essa é a dica que eu vou deixar para vocês e vamos explicar na próxima aula. E em seu caderno, represente com desenhos as multiplicações a seguir. 2 vezes 5, 4 vezes 2, 3 vezes 3. Seria melhor você representar com desenhos para facilitar o entendimento como nós fizemos. Vamos pegar como exemplo o número 2, 4 vezes 2 também. Vamos pegar 4 vezes 2. Então, eu preciso de quantos grupos de 2? Eu preciso de 4 grupos de 2. Olha aí só. Peguei 2 dados e representei. Então, vamos representar no caderno essas operações para facilitar o entendimento de vocês. E a todos vocês um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma SBED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.